Eu acho, inclusive, que tivemos dois inimigos: a carga de jogos e o cansaço emocional, né? Eu acho que a cabeça dos atletas, tipo, aquela questão de já ter que dar uma resposta logo, é, as competições sendo distintas, não tinha virada de chave, porque não dava tempo para virada de chave. E, na minha opinião, Yuri, o elenco conseguiu dar resposta. O fracasso da gente, entre aspas, né, é o da Libertadores, de não ter classificado. De não ter classificado. E, tipo, hoje eu posso falar, agora que já aconteceu, para mim é um cenário muito mais propício ao título, o de Sul-Americana, do que o da Libertadores. Esse time do Bahia, ele não estava pronto para ganhar a Libertadores. Eu tô falando de ganhar, gente, de passar de fase e de ganhar, né? E assim, do chaveamento, a gente pegou o time mais difícil que tinha, o América de Cali. Se a gente consegue classificar, jogar bem e tal, e entender que essa competição é possível ganhar um título, conquistar o primeiro título internacional, vai embora. Vai embora. Era muito mais. Não vou dizer fácil, porque a palavra não é essa, mas a gente tem mais chance, tinha mais chance de ganhar uma Sul-Americana do que de ganhar a Copa Libertadores. Nesse ano. Esse ano que vem, assim como chegou esse ano ali, como chegaram esse ano peças, esse ano que vem for do mesmo jeito, 8, 9, 10 peças, muito mais acessível. Pronto, Cleito, obrigado. 8, 9, 10 peças pro ano que vem. A princípio, eu não acredito em 10 peças chegando o ano que vem, né? Tipo, do ano passado para esse ano, acho que foram isso, acho que foram 9 reforços. Não sei como é que vai ser pro ano que vem ainda, mas na minha opinião, eu acho que a gente consegue, com esse elenco aí, dar um trabalho legal na Sul-Americana. Na Sul-Americana, e dependendo de, passando pelo Retrô, como ficar o chaveamento, uma Copa do Brasil. E aí, Yuri, vai chegar um momento que vai ter que escolher. Tipo, qual é o campeonato aqui que a gente consegue? Qual é a análise que a gente faz que é possível chegar na final? Ou chegaríamos nas duas, né? Tipo, jogando 3 competições: Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Conseguiríamos chegar em duas, né? Copa do Brasil, financeiramente falando, muito melhor. Mas eu ainda sou daquele ponto de que Sul-Americana é uma competição internacional. E seríamos o primeiro time do Nordeste a ganhar uma competição internacional. Para mim, é acessível a Sul-Americana se levar a seriedade que levamos na pré-Copa Libertadores e no início ali dos 3 primeiros jogos de Libertadores. Depois o time desandou. Depois foi queda, né? Foram 3 derrotas ridículas, de apagões, de que não pode acontecer dentro da Sul-Americana. E nem dentro da Copa do Brasil, se a gente estiver pensando em buscar um dos 2 títulos. Para mim, esse ano de 25, a Sul-Americana é mais acessível do que a Libertadores, e a prova disso é que a gente acabou sendo eliminado da Libertadores. E aí eu falava, Yuri, quando o Rogério citou, né? Rogério não quis falar cabacice, ele falou maturidade do time na Libertadores. Aí teve alguém que me mandou no Insta, eu não lembro quem foi, que me mandou bem assim: o Bahia também, em 89, disputou e não tinha experiência de Libertadores, e pouca gente sabia que em 60 o Bahia jogou Libertadores, né? Então, assim, isso de não ter um histórico, né? De não ser um time que joga e tal, é balela. Eu falei, os dois foram para onde? O de 59 ganhou, jogou 60 Libertadores. Foi para onde? O de 89 foi para onde? Porque o jeito que fala às vezes, parece assim, ó, o time era inexperiente e todo na Libertadores foi campeão. Né? Tipo, velho, a gente vai ter que pegar ainda tomar muita porrada no bom sentido, para pegar a casca de competições internacionais, né? Foi cabacice, pronto, né? Você dando 1-0, torcida foi à loucura no estádio, você abriu mão do seu jogo, que era tocando bola, e foi para cima de estrambelhado e tomou 3 do Nacional em casa. O Bahia deixou de subir ali. Depois um jogo 0-0 com o Nacional, com 2 minutos do segundo tempo você toma um gol. E não consegue ir para cima. E o do Inter. Então, tipo, foi aquele ponto, né? Foi aquele ponto ali. O Caetano tá dizendo que sem goleiro não vai para lugar nenhum. O povo perguntando do Patrick Siqueira, dizendo que ele deu entrevista, falou que não quer sair da Europa. Você viu algo do Patrick desse jeito, Yuri?
Eu não vi, não. Uma entrevista, deixa eu até pegar aqui eu vi rapidamente assim um corte, vi um corte em vídeo, vi assim, mas vi rapidamente, mas até pegar as falas aqui da galera do Voo de Bahia. Deixa eu jogar aqui na tela, que a gente consegue ver o que falou o Patrick, né? Um pedaço do que falou o Patrick. Tá aqui, deixa eu dar um zoom. O jornalista pergunta, né? Como você vê essa possibilidade de transferência para o futebol brasileiro? Nunca atuou no Brasil, é um destino que lhe agrada no futuro? Aí ele fala, né? Neste momento tenho um contrato com o Casa Pia por mais 3 anos. E estou muito feliz, mas no futebol nunca se sabe. Aí ele fala, né? Então, da minha parte, o que me cabe agora é seguir trabalhando e ajudando a equipe. Meu futuro está na Europa e preciso continuar me dedicando e fazendo parte pelo clube. O que eu entendi disso aqui? Não acho, claro, deve ter sua preferência de querer continuar no futebol europeu, mas quando ele fala meu futuro está na Europa, é se referindo para mim ao Casa Pia. E por que eu falo para mim se referindo ao Casa Pia? Porque o Patrick já foi contactado, ele pela primeira vez ele falou aspas sobre o Bahia, ele tem sim interesse de vir para o Bahia. Claro, se vier uma proposta, eu até falei isso, se vier uma proposta de Premier League, se vier uma proposta de um mercado mais atraente, bem possível que o Patrick não venha para o Esporte Clube Bahia. Mas ele deu sinal positivo. O Bahia está interessado na contratação do Patrick porque ele deu sinal positivo de vir para o futebol brasileiro. O Bahia não vai ter problema de acertar nada com o Patrick, de salário, de tempo de contrato, nada disso. O problema está no valor pedido pelo Casa Pia, que aí sim é um valor alto. Mas continua sendo interesse do Bahia. Eu vi essa declaração de um jeito. Claro, se você pegar e tirar aqui meu futuro está na Europa, é como se ele falasse assim. Não vou pro Bahia, não, Deus me livre e guarde. Mas aquele também fala, né? No futebol nunca se sabe. Eu tô no Casa Pia, tenho mais 3 anos. No futebol nunca se sabe. E o Fabrício Romano já falou sobre isso, que possivelmente o Patrick vai deixar o Casa Pia. Então, eu entendi dessa forma essa declaração do goleiro costarriquenho, o Patrick Sequeira. É quem o Bahia deseja, é o plano A. Vai vir? Aí são cenas que a gente tem para ver até o final da janela do futebol brasileiro ou até ele ir pro, enfim, definir seu futuro. E teve gente falando aqui, Yuri, antes assim, é a hora de Léo Jardim. Gente, esqueçam Léo Jardim em 25. Em 25, esqueçam. Léo Jardim não pode jogar a Série A de brasileiro. Léo Jardim tem contrato com o Vasco. Se o Bahia hoje assinaria um pré-contrato com o Léo Jardim, eu acho que não. E outro ponto, né? Se assinar contrato com o Léo Jardim, vai fazer o quê agora? Vocês estão pedindo um goleiro para ontem, né? Vocês que eu falo, torcedor. Estão pedindo um goleiro para ontem. Aí o Bahia vai assinar um pré-contrato hoje para o cara só chegar em janeiro? Ou seja, vai dizer, ó, hoje eu decreto aqui que assinei pré-contrato com o Léo Jardim e vamos até dezembro com os 3 goleiros que estão aqui e acabou. Aí vocês vão querer matar Cadu. Vocês vão querer matar Cadu, vão reclamar do mesmo jeito. Né? Se bem que quem vier também tem parte aí que vai reclamar. Se fechar com o Patrick, vai ter gente reclamando. Se amanhã fechar com o Léo Jardim, vai ter gente reclamando. Se segunda fechar com o Jeanzinho, vai ter gente reclamando. Com o Tadeu, vai ter gente reclamando. Pronto, vou segurar a lista aqui para não falar mais nome. Diga, Yuri. E outra que eu já falei aqui 2 vezes, e às vezes na hora da mensagem chegar até o destino final, fica de maneira cortada. Porque eu vi até eu nem sei, de fato, nem menosprezando se ele é jornalista ou se ele quem ele falou. O Bahia não tem interesse nada em Jeanzinho, nada disso. Aí quase que eu falo, mas eu falei. Quem foi? Enfim, depois a gente fala disso aí. Porque foi Twitter, foi? Depois a gente fala disso. Aí quase que eu falo. Eu vou lá e respondo. Não, mas assim, ele não botou, não me mencionou, então ele pode ter visto em alguma das páginas, que às vezes também acontece isso de na página você distorceu, foi oferecido para o Bahia, procurou. Então existe essa diferença, eu sempre falo, existe a procura, existe a consulta, existe a oferta. Então assim, tanto o Jean, que além disso o Bahia já quis em outros momentos, e a gente já falou isso aqui, pelo menos 2 momentos, isso aí eu afirmo tranquilamente, que o Bahia já procurou o Jean para trazer, com o Grupo City. Nessa janela foi oferecido. O Jean foi oferecido, como o Léo Jardim. Também não falei que o Bahia tem interesse no Léo Jardim. O Léo Jardim foi oferecido ao Bahia. Foi oferecido. O Bahia não vê com olhos ruins o Léo Jardim. A diferença é que o Bahia quer um goleiro para agora.
E como o Léo Jardim já fez mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o Léo Jardim não se encaixa nessa busca para o momento. O Bahia quer um goleiro para esse momento, para essa janela. Aí foi oferecido, como outros nomes são oferecidos. Alguns passam direto, alguns o Bahia deixa ali, como é o caso do Jean. O Bahia... Aqui, vamos deixar aqui nessa gaveta do lado. A prioridade segue sendo o Patrick, mas foi oferecido Jean e Léo Jardim.